Esse assunto está sempre em discussão. É muito polêmico. Para mim é triste ter que discutir esse assunto ainda em pleno ano 2020, mas é fundamental e necessário que a gente busque conhecimento, busque esclarecimento individual para que a gente evolua o pensamento do coletivo. Eu estou falando de racismo, preconceito e discriminação em geral. Então, como eu disse, só tem como a gente evoluir o nosso pensamento individual com o conhecimento e o esclarecimento. E daí a gente tentar evoluir o pensamento coletivo. Para isso, a gente talvez tenha que voltar aí alguns milhões de anos para que a gente consiga entender como é que algo vai fazendo parte da nossa vida e se torna até natural e espontâneo. Isso aconteceu com algumas coisas positivas, mas aconteceu negativamente também. Vamos pegar aqui então a invenção do fogo. A invenção do fogo foi uma coisa, um marco maravilhoso na vida do ser humano. Lá no período paleolítico, onde o homem ainda era nômade, ou seja, não tinha nem residência fixa, que ele começou a dominar o fogo. A usar o fogo para iluminar, para aquecer, para se proteger, mais para frente para cozinhar, para produzir armas. E aí, olha só como mudou a vida dele. Ele passou até a ter residência fixa, um lugar fixo para morar. Passou a ser sedentário. Segundo os historiadores, foi aí que começou-se também a cultivar produtos. Aliás, dizem que foi pela observação das mulheres em relação ao tempo, em relação às sementes que eles iam comendo e ia deixando ali no lugar, que aí nascia uma nova planta, uma nova árvore. A partir daí, da produção de alimentos, da plantação, da colheita, da residência fixa, que passa-se a ter a divisão de alguns trabalhos. Os homens mais fortes saíam para caçar, os mais habilidosos para colher, pescar, os preguiçosos não faziam muita coisa mesmo não. E as mulheres ficavam em casa, não, nas cavernas, tomando conta dos filhotes, dos filhos, dos bebês, e fazendo tarefas domésticas. Bom, fiquei pensando aqui de algumas semelhanças com os tempos atuais. Mas vamos seguir. Os historiadores já entenderam também, já concluíram que lá no tempo da pré-história não houve colonização com base na violência. Colonização, para quem não sabe, esqueceu ou bateu a cabeça, é quando o ser humano resolve tomar conta de vários lugares pelo mundo. Bom, se a colonização lá no tempo da pré-história não foi acompanhada de muita violência, a não ser contra animais, avançando muito aí na história, nós não podemos dizer o mesmo da colonização dos europeus. Os europeus que cresceram muito economicamente e em população também. Porque a colonização deles, quando eles iam tomar conta de algum lugar novo aí pelo mundo, com as grandes navegações, sempre vinha acompanhada de domínio, de extermínio, assim como foi a escravização e a exportação de grande parte da população da África para as Américas, inclusive aqui para o Brasil. De entender que foi a partir da escravização de um povo que passamos a ter aí a divisão de tarefas, de trabalhos, de tratamentos e de condições. E isso foi aumentando, aumentando, aumentando de gerações para gerações, passando de pais para filhos. A ideia de diferença, de tratamento diferente. Foi daí que nasceram as piadas, os comportamentos preconceituosos e discriminatórios que nós temos até hoje. Avançando um pouco mais na história, a gente viu muitos negros se destacando em esportes que muitas vezes eles eram proibidos de praticar. Leis no Brasil foram criadas para beneficiar imigrantes brancos europeus e atrasar mais ainda o lado do negro. E aí a gente tem que parar para pensar em algumas coisas, né? Como, por exemplo, como é que pode a África ser considerada berço da humanidade e ter sido escravizada? Como que uma cultura milenar pode ser discriminada? No Brasil, a maioria da população é negra. Como é que pode ter menos oportunidade? Percebemos agora que não é uma mera coincidência o tratamento diferente, as oportunidades diferentes, as condições diferentes.
Não é coisa do acaso. É algo que vem sendo alimentado e estruturado há anos e anos e anos. É o racismo estrutural. A gente tem que se esclarecer, combater e exterminar qualquer espécie de discriminação e de racismo. E lembra do que eu falei? De coisas, palavras, gestos, atitudes que vêm sendo incorporada de forma natural e espontânea na nossa vida e nem percebemos? Pois é, existem palavras e expressões que são muito usadas ainda. Eu provavelmente já usei, você já deve ter usado ou ouvido alguém usar, e que são extremamente ofensivas e racistas. Quer ver? Denegrir. No dicionário, é tornar negro, escurecer, etc. A gente usa para dizer que a gente estragou a reputação de alguém. Inveja branca. A inveja normalmente não é um sentimento bom, é um sentimento ruim. Mas a branca quer dizer que é menos mal, é tolerável, é aceitável a inveja branca. Essa aqui eu já ouvi bastante também. Ah, você é um negro, mas você é um negro de traços brancos, de traços finos. Como assim? O negro tem os traços característicos da sua descendência. E os brancos têm os traços característicos da sua descendência. Quem disse que o padrão normal é branco? Magia negra. Magia negra é um termo usado para uma magia que faz o mal, que pratica o mal. Ovelha negra é o termo usado sempre que um familiar não é bom, não é muito decente. Aí a gente usa o termo ovelha negra. Lista negra é um termo bastante usado, inclusive minhas professoras sempre falavam para mim: olha, você está na minha lista negra, hein? Cuidado! Ou seja, não é uma coisa boa. Está associada ao negro de novo. Branco. Essa eu sempre ouvi também. E normalmente eu ouvia num domingo à noite meus familiares falando: oh, tem que ir embora porque amanhã é dia de branco. Como assim? Só branco trabalhava? Cabelo ruim, cabelo pichain, bombril e etc. Que absurdo. As características para um cabelo são ondulado, crespo, liso, longo, curto. Não bom ou ruim. Serviço de preto. Essa expressão eu ouvi muito também. Tem tanto branco que faz um serviço mal feito. Por que um serviço mal feito tem que ser associado a um serviço de preto? Vamos parar. A coisa tá preta. É um termo usado para quando a situação não está boa. Mais uma vez, negro, preto, associado a uma coisa ruim. Ah, ela tem a cor do pecado. Ou ele tem a cor do pecado. Como assim? Pecado é uma coisa ruim. E é usada para morenos, negros. Quem disse que o padrão bonito, bom, normal, aceitável é o branco? O preto é o que dá azar. Bom, a lista é enorme. Cabe agora a gente a não repetir, não reproduzir esse tipo de comportamento. Tentar ao máximo evitar palavras preconceituosas, discriminatórias, ainda que pra gente soe natural ou espontâneo, ok?